A gente já está aqui com o Carlito Neto, um canal historiador. Eu imagino que ele deve ter visto esse vídeo absurdo, né, Carlito? Como que pode uma juíza tratar dessa forma, aos berros, uma parte de uma audiência? É lamentável, né? Eu acredito que quem mora em outras regiões do Brasil tem visto aí, acompanhado alguns vídeos virais de um juiz aqui de Sergipe, da cidade de Propiá. Ele é juiz de uma comarca que analisa ali os benefícios previdenciários, né? Concede ou não auxílios ali. E quem está acompanhando, por exemplo, vê que com frequência ele tem uma abordagem humanizada. Ele brinca, às vezes, com a pessoa que ele está ouvindo, para poder dar ali a decisão dele. Porque eu já vi esse juiz mesmo. Né, a justiça tem de ser humanizada. A gente tem de entender que a justiça, como o próprio nome diz, é para tentar ser ao máximo possível justa. Ela tem de manter uma distância igual entre os lados. Por isso o termo equidade. Eu vendo esse vídeo, Dri e Rovai, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo aqui no Tribunal da Justiça do Trabalho em Sergipe. Eu, até hoje, só processei uma pessoa que eu prestei serviço, que eu trabalhei. E quando eu cheguei na audiência, eu nunca tinha participado de uma audiência pública, eu não entendia as instruções, o meu advogado era recém-formado, e aí ela deu oportunidade para a minha patroa na época falar, para a testemunha que ela trouxe falar, pediu para que o meu advogado falasse por alto e pediu para que a testemunha que eu levei falasse. E não deixou eu falar. Aí eu só fiz levantar o dedo assim para saber se ela ia poder deixar eu falar, porque eu sabia que eu não poderia abrir a boca sem a autorização dela. E quando eu levantei o dedo, que eu fiz assim, ela falou: o senhor baixa o dedo, que aqui eu só falo se eu mandar. Ou seja, a mesma postura, mais ou menos, que essa senhora teve. Pareceu aquela brincadeira de criança, né, Rovai? Que a gente fala, o mestre mandou. Então a gente entende, o mestre mandou chamar ela de sim, senhora, excelência. Pois não, excelência. E tem gente que não tem o hábito de participar de audiência em tribunais. Então não se sabe a formalização. Eles recomendam que os advogados instruam os clientes, mas tem gente, às vezes, que vai que é simples, como no caso, por exemplo, que tem viralizado aqui em Sergipe, do magistrado aqui, né, da Justiça Federal. É um magistrado que, com frequência, ele tem ali audiência com pessoas simples e que ele humaniza ali a audiência, conversa com as pessoas. É muito triste, né? De verdade, é muito triste ver, mas parabéns para o AB que tomou atitude por conta da classe. O advogado também acho que poderia ser um pouco mais combativo, porque ele tem o direito e a liberdade de defender o cliente dele, inclusive dentro do que a própria lei permite. Ele poderia até dar voz de prisão, inclusive, se ele quisesse, na audiência ali por abuso de autoridade, e não fez, né? Mas pelo menos a OAB tomou atitude. E é engraçado que, olha só, Rosiane, eu já passei por um juiz parecido com essa déspota do Paraná, e aí muita gente vai lembrando, então é assim, é um problema que, na verdade, é comum dentro da magistratura e dos juízes, né? Acharem que são superiores que as pessoas ali que estão nos julgamentos, nas audiências. Muita gente relatando que passou por situações parecidas, né, de abuso de poder. Eu acho que toda audiência tinha que ser filmada. Eu não sei se são, acho que não, né? Mas deveriam ser filmadas todas as audiências para que o próprio juiz tivesse o direito de defesa caso sofresse algum ataque, quanto os advogados e clientes pudessem também utilizar das filmagens caso houvesse um excesso de autoritarismo, não autoridade. Porque a posição já é autoritária do juiz em relação aos outros. Se ele já está numa posição de autoridade com possibilidade de um nível de autoritarismo, mesmo que baixo, sempre porque ele que vai decidir, não tem conversa ali para a decisão. Ele fala, é isso, ele julga. Ele dá o veredito, ele tem a palavra final, né? Não tem conversa. Tem, olha, isso, eu vou decidir, acabou. O mais bonzinho que seja o juiz, é assim que funciona. Agora, se ele não tem uma posição minimamente democrática, aí vira essa coisa bizarra. Tem um superchat, olá, um baiano na Paraíba. Olá, amigos da comunidade Fórum. Meus parabéns pelo excelente jornalismo que vem sendo feito pela Fórum. Um abraço aqui desse baiano velho. Opa, muito obrigada. Um abraço também do baiano aqui de Sergipe, tá?
E a Bernadette Lopes diz, já tem outro áudio dela circulando, nesse, inclusive, a advogada é bem combativa. Não vi esse outro áudio, vamos ver se a gente pega aqui. Não vi. E o José Alberto diz, tive uma audiência em 2021 que o juiz trabalhista lamentou que a Covid não deu na cadeia para o Lula pegar, tentando resgatar o videoclipe. Gente, que absurdo! Ele falou isso. Que horror, né, José Alberto? E olha só, e falando em juiz, eu queria trazer aqui o destaque do Fórum 11h30 de hoje, Carlito, não sei se você viu essa notícia também, a 13ª Vara de Curitiba vai ter aí um novo juiz. A gente tem falado muito aqui do afastamento do juiz Eduardo Apio, que descobriu todas aquelas irregularidades durante a gestão do ex-juiz Sérgio Moro, com sumiço de bens, de obras de arte, de bilhões que foram recuperados da Petrobras. Não se sabe, né, não teve transparência na gestão de todos os recursos e objetos que foram, né, apreendidos pela 13ª Vara. E quase 5 anos depois de tentarem estender a era lavajatista, fazendo um sucessor do Sérgio Moro em Curitiba, agora, finalmente, o TRF4, né, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aprovou a transferência do juiz Danilo Pereira Júnior para o comando da 13ª Vara Federal da capital paranaense. Essa matéria é do Conjur, deixa eu pegar aqui o nome do jornalista aqui, onde ele faz, aqui, Tiago Ângelo, onde ele conta tudo o que rolou, que em janeiro de 2019, quando o Sérgio Moro deixou a magistratura para virar ministro do Bolsonaro, os integrantes da Lava Jato, eles queriam que o Danilo fosse escolhido para a 13ª Vara. E já teve até trocas de mensagens do Dallagnol falando sobre a possibilidade desse Danilo assumir a vara, né, no posto que era do Sérgio Moro. Só que acabou que, por questões burocráticas, o regimento interno do TRF4 impedia a transferência de juízes entre varas com a mesma especialidade, que era o caso do Danilo. Mas isso nunca foi um problema para a Lava Jato, e tem áudios aí do Dallagnol dizendo que o ideal seria reverter isso numa conversa com o presidente do TRF4, dizendo que é de todos o que tinha mais perfil para chefiar a 13ª Vara, ou seja, porque era lavajatista aliado do Sérgio Moro e Dallagnol. E o que acontece? No fim das contas, a tentativa não deu certo, ele não foi para a Lava Jato, depois teve, né, o Luiz Antônio Bonar, depois chegou aí a Gabriela Hard, o Apio, e aí agora parte da imprensa tem noticiado que o juiz que assinou a decisão que soltou o Lula, que vai assumir a 13ª Vara da Lava Jato. Na verdade, qualquer juiz que estivesse no cargo assumiria, porque o Lula só foi solto depois daquela decisão do STF que derrubou a prisão em segunda instância. Enfim, é um juiz próximo do Moro, da Lava Jato. Eu vou colocar o link aqui onde traz a ficha aí. E agora fica a questão: como vai ficar a investigação da 13ª Vara de Curitiba com um juiz aliado a Sérgio Moro e Dallagnol? Carlito Neto. É lamentável essa questão, esses retrocessos, que eles falam muito em retrocesso, mas os retrocessos que têm acontecido normalmente são sempre para ir contra a lei. Quando eles questionam alguma coisa que eles chamam de retrocesso, é justamente porque está se cumprindo a lei. Quando é em relação a eles, é o oposto. É ou para descumprir a lei, ou para colocar alguém que é muito próximo, para facilitar o caminho que eles estão seguindo ali, ou que eles querem seguir. Eu estava até acompanhando vocês aqui falando, antes da minha entrada, sobre o que é que o Dino vai herdar, né? O Dino vai herdar algumas pautas aí que eu ouvi vocês falando. Entre essas pautas, estaria ali as pautas dos processos contra jornalistas. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, né? O deputado federal Abílio Brunini está me processando, pedindo R$40 mil de indenização, que eu apague os vídeos que eu fiz criticando ele no meu canal e que eu fique impedido de falar dele no futuro.
O motivo? Eu divulguei um material da TV local que fazia denúncias contra ele e não imputei crime algum a ele. Então, sempre que tem esses arranjos aí de utilização do Poder Judiciário, de manipulação, supostamente, do Poder Judiciário dentro de algum grupo, sempre é para eles. No caso do Moro, por exemplo, deram um jeito de incriminar praticamente o Eduardo Apio. Tanto que já foram para a internet contaminar ali o poço, né, como a gente costuma falar, envenenar o poço, dizendo que aquele áudio que mandaram da ligação para o genro do Sérgio Moro era o Apio, mas se desconsiderou a questão do Marcelo Malucelli ser membro do TRF4, pai de uma pessoa ligada ao próprio Sérgio Moro, inclusive em sociedade, uma empresa com o Moro e com a esposa dele, e lamentavelmente é mais uma página da chamada República de Curitiba, que de República, com todo respeito à população do Paraná e à população de Curitiba, seguindo essa referência que eles fazem aí, né, os lavaguetistas, de República realmente só o título, porque na prática não tem nada de republicano. Com certeza. Rovar quer comentar como fica agora, né, essa questão? Cadê o julgamento? Como que os responsáveis, né, por todos os abusos da Lava Jato, ou a investigação de onde estão esses recursos, vão continuar agora? Não, isso, de alguma forma, parece que o plano perfeito deu certo, né? Do TRF4. Eles tem gente dizendo que talvez não, que o cara vai investigar. Vamos aguardar, né? Mas tinha um plano. O plano era tirar o Apio. O plano era impedir a investigação. E parece que o plano está sendo bem sucedido. Tomara que o doutor que vai assumir o 13ª vara agora faça morder a língua. E muitas outras pessoas. E mostre que vai tomar as medidas necessárias. E tem 2 processos, né, contra o Moro. A verdade é assim, tem esse da 13ª vara, que pode investigá-lo e criar muitos problemas para ele, que ele já cuidou de dar uma resolvida pelo jeito. E tem um outro, que é da questão do mandato dele. Esse do mandato, Dri, também houve uma mudança de juiz, desembargador lá. Agora, o relator do processo passa a ser outro. E quem é do Paraná, que é o Ismael, que faz o blog do Ismael, diz que a mudança favorece também o Moro. Depois que a gente viu essa juíza fazendo, eu vou falar no Fala Rovai sobre isso. E esses processos do Moro, a gente fica cético. Né? Só não fica cético porque há muita gente boa também no judiciário. Mas o problema é que quando a pessoa é ruim, você não tem muito como se defender. É disso que eu vou falar. Uma coisa tem gente boa? Tem. Tem gente honesta? Tem. Tem gente fazendo serviço bem feito? Tem. Mas quando não faz? Porque o último lugar que você tem para recorrer é o judiciário. Olha só, tem aqui vários comentários. A Maria José diz que é servidora aposentada da Justiça Trabalhista de Santa Catarina e todas as audiências são gravadas. Tem aqui um comentário do Adilson dizendo que teve uma experiência horrível na guarda da filha, foi xingado pela juíza. Muitas experiências aqui ainda desse vídeo absurdo da juíza de Santa Catarina. Mas mudando um pouco de pauta aqui, vamos falar de treta pública. Vamos falar da Michele Bolsonaro atacando a Glaze. Tudo começou quando a Michele atacou o ministro, né, Silvio Almeida, dizendo que o ministro que se diz do Ministério Humano, para mim é desumano, porque é um ministério e é um ministro do todes. Só tem trabalho para os amigos e os bandidos. Mas como eu não sou favorável à linguagem neutra, que eles acham que inclui, mas não inclui governo que não trabalha para as pessoas de bem. Ela tem atacado muito o governo Lula e nesse evento do PL Mulher, no último sábado, fez críticas aí, essa crítica ao Silvio Almeida,
E a Glaze foi para as redes responder, dizendo que ela criticando o governo, a Michelle, é ridículo. Quem é ela para falar? Usa fé para enganar as pessoas e se fazer politicamente, passeou no exterior com maquiadora tiracolo, está envolvida no contrabando de joias do Estado, fora com os rolos com Queiroz, está pecando, sabe disso e continua, vai na igreja pregar o ódio. E a treta continuou, aí a Michelle falou que ela era amante da lista da Odebrecht, e a Glaze foi ontem e disse, a receptadora de dinheiro do Queiroz e do Mauro Cid ficou nervosa. Faz ataques porque não consegue responder porque 2 homens mantinham suas despesas com pagamento em dinheiro vivo e na sua conta corrente. Mentira é a especialidade do casal Bolsonaro, que me ataca por causa das verdades que dizemos sobre eles. Michele espalha veneno e inveja, mas não adianta se fingir de santa. Os corredores da Câmara conhecem sua história. E tem acusações aí contra a Michele de que ela teria sido a ex do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que ela era até amante foi até amante dele, tem coisas aí. Tem histórias aí. Enfim, aí hoje, né, ela publicou, gente, eu não vou passar aqui porque eu vou poupar os nossos internautas e tem música, mas vocês devem ter visto, Carlito, com certeza viu, essa esquete ridícula, onde a Michele faz um videozinho, parece uma esquete mesmo, dizendo que ela não joga videogame, que ela como é que é? Não joga xadrez com pombos. Aí depois ela ainda colocou, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é, esse é o mantra da extrema esquerda, não jogamos xadrez com pombos, e ainda colocou lá que é discutir com fulano é o mesmo que jogar xadrez com um pombo, ele defeca no tabuleiro, derruba as peças e sai... Assim, um nível, gente, horrível. E aí, Carlito, pergunto para você, essa treta tem a ver com a disputa do Senado no Paraná já? Começa aí, né, a questão da destruição, supostamente, da imagem da Glaze. Agora, sabe o que me chama muita atenção aqui, Dri? A Michelle Bolsonaro, segundo a ex-esposa do Valdemar Costa Neto, conhecida como Maria Emenda, dentro dos corredores do Congresso Nacional, palavras da esposa, da ex-esposa do Valdemar Costa Neto, querendo falar de Glaze ser amante, ela que foi amante do marido, do pai da primeira filha dela, foi amante, segundo a esposa do Valdemar, foi amante do Bolsonaro, até o Bolsonaro largar a Ana Cristina Vale e casar com ela. Ela realmente vai querer ir para essa discussão de ser amante, de ser uma mulher fidedigna ou não. Realmente ela vai querer atrair a discussão para esse ponto. O que está acontecendo com a Michelle Bolsonaro agora é basicamente aquilo que todo mundo que era dos bastidores da política já sabia. Ela está mostrando as unhazinhas, né, na frente das câmeras agora, e que eu acho até que dá para a gente aplicar aquela referência do pastor capeta para cristã capeta, que é o que a Michelle, na verdade, tem mostrado que ela é, né? Porque tudo isso que ela está fazendo é basicamente para propagar o ódio que a extrema-direita costuma trazer, né? Ela quer criar essa narrativa de briga entre extrema-esquerda e extrema-direita. O Partido dos Trabalhadores não é um partido de extrema-esquerda, né? Eu sei que tem uma limitação cognitiva que envolve a Michelle Bolsonaro e o bolsonarismo e tudo mais, né? Às vezes é exigir demais você querer que bolsonarista e que a Maria Emenda entenda ali um pouco mais sobre conceitos políticos, mas é evidente que o Partido dos Trabalhadores não é um partido de extrema esquerda. E a limitação da Michelle, no que diz respeito ao entendimento intelectual, ela tenta compensar naquilo que ela claramente sempre foi muito boa, que é a baixaria. Exatamente, rebaixa, né, a discussão política, e é assustador que, segundo as pesquisas aí, a Michelle é favorita, gente, para uma disputa do Senado. Pesquisas ainda colocam o nome dela, que não tem, primeiro que também não tem qualquer ligação de domicílio eleitoral no Paraná, né, é ridículo, e aí rebaixa totalmente, né, a esquete de hoje é assim, sofrível, né? Ridículo. Mas ela pode, deixa eu contar um segredinho aqui que às vezes a gente acaba esquecendo. Ela pode já ter transferido o domicílio dela para lá, tá? Ela já pode ter criado um domicílio temporário lá para poder se enquadrar legalmente, como a Rosângela Moro fez,
Porque a diferença da Rosângela para o Sérgio é que ela conseguiu seguir os critérios técnicos de transferência de domicílio. Mesmo ela não morando em São Paulo, todo mundo sabe que ela não mora em São Paulo, ela é uma deputada por São Paulo que mora em Curitiba, e isso, inclusive, precisa ficar bem claro aqui para a população que está acompanhando a gente no estado de São Paulo, mas ela já pode estar preenchendo ali, calada, né, em silêncio, começando a preencher os critérios para poder se enquadrar com o domicílio eleitoral no estado do Paraná. Muito bem. Carlito, você vai falar, vai. A questão da Michelle é o seguinte, há um alto risco também ela ir para o Paraná e perder a eleição, né, Carlito? Então, assim, isso tem que ser dimensionado. Eu acho que ela é favorita, vou dizer aqui claramente, acho que ela é favorita, mas e se ela perde? Então, o Bolsonaro, por exemplo, por que o Flávio Bolsonaro não é candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Porque e se ele perde? Por que o Eduardo Bolsonaro não é candidato a prefeito de São Paulo? Porque e se ele perde? Então, o Bolsonaro está evitando colocar seus familiares numa disputa de cargo executivo, porque sabe que se ele perde, se um deles perde, a derrota é dele. Isso impacta para toda a articulação dele futura. É muito melhor a Michelle ser candidata numa próxima eleição a deputada, ou mesmo a senadora, que são 2 vagas, mesmo a senadora. Mas a deputada, em Brasília, que ela teria lá 500 mil votos, 400, 300, uma votação enorme para Brasília ou para qualquer outro estado, e ficar lá no forfé da Câmara, do que arriscar tudo numa eleição majoritária. Eu acho que essa ventania de Michelle na disputa do Paraná é mais especulação da mídia do que discussão real, viu, Carlito e Rodrigo? Eu também acho. Eu acho que ela vai ser candidata realmente, né, a um cargo majoritário simples, né, de Senado, mas lá por Brasília. Porque a eleição da Damares como senadora, com o apoio dela, consolida uma base. Então, para o próximo pleito, que são 2 nomes, com a radicalização que o bolsonarismo tem conseguido em algumas regiões, com a possibilidade, inclusive, de alguns eleitores até transferirem o título eleitoral de Goiás para o Distrito Federal, para poder eleger a Michelle, eu não acho pouco provável, não. Assim, eu acho que a candidatura dela não deve sair nem pelo Rio de Janeiro, porque ela não vai concorrer com os outros irmãos, com os outros parentes do clã Bolsonaro. Ela não vai ser candidata pelo Paraná, porque apesar de ela poder estar se movimentando nesse momento para preencher os critérios, não é uma corrida tão fácil, e isso está sendo estudado, evidentemente, pelo PL. Ele já tem feito, inclusive, pesquisas internas para poder trazer esses dados. São Paulo também é muito pouco provável que ela venha em 2024, apesar de a gente saber, né, de que na capital a gente tem ali um posicionamento mais ligado à esquerda, mais progressista, mas no estado como um todo, o estado de São Paulo é mais conservador. Então, eu não acho que ela arriscaria uma candidatura por São Paulo, nem pelo Paraná, nem pelo Rio de Janeiro. Ela será candidata, eu acredito, a Senado pelo Distrito Federal, em 2026. E ela, nessa sketch, ela faz aí referência a PL 60+. Eu estava dando uma olhada aqui, que é o partido do Bolsonaro. Agora eles vão ter, que nem tem o PL Mulher, vão ter um braço voltado para os idosos. E eu, no começo, achei até que era uma coisa meio... um ataque também à Glaze, que tem quase 60 anos, mas é uma nova diretoria que foi lançada ontem, né? PL 60+, vai ser tipo um braço para os idosos. E na faixa dos idosos, o Bolsonaro tem maioria de votos, né? Pelo menos nas últimas, né, pesquisas eleitorais no segundo turno, dizia isso, né? Quanto mais velho, mais tendência de votar no Bolsonaro, né? O público acima de 35 anos, né, acabou ficando um pouco mais conservador. O público ali de 16 a 24 vota mais na esquerda,
e o público acima de 35 anos, pelo menos os últimos pleitos foram assim, eles tendem a votar ali em candidatos mais ligados à direita e até à direita bolsonarista. Sim. Ô, Carlito, agora mudando um pouco também de assunto, a notícia da semana, indicação do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e o Paulo Gonet na PGR. O que você achou dessas indicações? Então, isso gerou até polêmica. Ontem eu estava vendo vários veículos do nosso campo, tanto escrito quanto vídeo, né, programa de canal no YouTube, canal de TV, questionando a indicação do Dino, outros elogiando, dizendo que o Dino, apesar de não ser uma mulher, ele é pardo, né, é nordestino, é obeso, então tem muita representatividade, sim, a indicação dele, além do notável saber jurídico, que o Demétrio Manglioli não deve nem entender o que é isso, por isso que toda vez ele questiona. Eu fico até me coçando às vezes para mandar uma mensagem para o Camarote, falando assim, Camarote, pede para ele explicar então o que é notório saber jurídico, porque aí ele vai se atrapalhar mais ainda. Eu achei a indicação do Dino uma ótima indicação, assim como a maioria das pessoas, em específico, pessoas que fazem parte do tronco étnico ali, negro, né, que envolve pretos e pardos. Eu queria que fosse uma mulher negra também, pela questão da representatividade. As mulheres negras são as que mais morrem vítimas de feminicídio, os homens negros são os que mais morrem vítimas de homicídio no nosso país. A gente viu os dados agora que saíram de 2022. Bahia e Pernambuco, por exemplo, um número elevadíssimo de homicídios policiais envolvendo pessoas pretas, mas é como eu falei, dos males o menor. É melhor a gente ter o Dino, né, um cara que é pardo, né, se enquadra ali no tronco étnico dos pretos e pardos, do tronco étnico dos negros, é nordestino, é obeso, então tem essa questão também do preconceito que ele é vítima o tempo inteiro ali, né? Ah, você é gordo, inclusive um dos processos que ele está movendo contra o Monark é por conta disso, além, evidentemente, do preparo. E o Flávio Dino, a gente vai ter o privilégio aí, Dri Rovai, de ter um magistrado no STF que passou por todos os poderes. Ele passou pelo poder judiciário entre 94 e 2006, pelo poder legislativo entre 2006 e 2014 e pelo poder executivo entre 2015 e 2022 e voltou ao poder legislativo como senador na Câmara Alta, como a gente chama, e agora vai regressar ao poder judiciário. Para mim, essa polêmica toda que está gerando aí, não sei se vocês vão concordar comigo, é pela força de persuasão que o Dino tem. O Dino sabe ter um bom trato político e ele tem um domínio jurídico. Então, ele dentro ali do STF, junto com o ministro Gilmar Mendes, junto com o ministro Alexandre de Moraes, vai, como a gente costuma dizer no popular aqui, né, vai pintar e bordar. Vai parecer criança, né, pinto no lixo. Porque ele vai estar na maior corte jurídica do nosso país, tem um domínio técnico extremamente calibrado, tanto que todas as vezes que ele foi participar de comissões no Congresso, ou que ele foi inquirido de alguma maneira em entrevistas ou coletivas, ele se saiu muito bem, e é esta a grande preocupação do clã Bolsonaro. Porque, por exemplo, em alguns momentos que se teve ali a passação de mão na cabeça de alguns desses indivíduos ligados ao clã Bolsonaro, sempre foi alguém que tinha uma ligação com o Bolsonaro. E desta vez o Dino não tem ligação com o Bolsonaro. Inclusive, alguns processos que o Dino vai herdar envolvem o Bolsonaro. Esta é a preocupação deles. E eles vão espernear, vão reclamar, mas o Dino é uma indicação extremamente técnica. E para passar a minha fala aqui para vocês, Dri Rovai, eu só queria chamar um pouco a atenção aqui, porque ontem eu vi vários veículos do nosso campo questionando a falta de representatividade na indicação do Dino, né? Que o Dino não era negro, que o Dino não era uma mulher, e que isso, que aquilo. E aí, eu quero fazer essa ponderação porque... Carlito, eu queria te interromper um pouquinho só para dialogar contigo nesse caso. Você é um homem branco? Não, eu sou pardo. Eu descobri isso depois que a polícia me abordou e que eu fui acusado de roubar um produto em um supermercado. Até então eu achava que eu era um branco com um tom de pele um pouco mais escuro. Foi ali que eu passei a entender a diferença do pardo para o branco. Foi ali que eu entendi que o pardo não é branco. Entendeu? E você é muito diferente do Dino? Você é muito diferente do Dino? Não. O Dino, eu acho que ele é um caboclo. Ele deve ter origem indígena em algum pedaço da história da árvore genealógica dele. Se ele tem origem indígena, pode ser o primeiro homem de origem indígena, talvez, a compor o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se você tem origem indígena, se você consegue visualizar. Não, minha mãe é negra e meu pai é branco. Por isso que eu sou pardo. Você é origem negra. Então você pode se considerar um homem negro ou pardo. Aí você que, né?
escolhe. Eu me autodeclaro negro, né? Porque eu sou pardo. Inclusive, está lá na minha certidão de nascimento que eu sou pardo. Né? Eu me declaro como homem pardo. Como eu disse, eu passei por esse processo de letramento racial, como a gente costuma falar, né? A partir do momento que eu fui abordado no supermercado, eu já trouxe, acho que essa história aqui algumas vezes, eu fui acusado de roubar uma bateria de 9 volts no supermercado quando eu tinha 14 anos de idade, porque eu cheguei no supermercado e na sessão que eu estava fazendo a pesquisa de preço de algumas coisas, tinha uma embalagem aberta no chão, caída, que eu nem vi. Quando eu olhei, já foram seguranças do meu lado, dizendo que eu tinha roubado a bateria, estava eu e um primo e um amigo, por coincidência, porque nunca é de propósito, é sempre coincidência, os dois também eram negros, e aí disseram que iam liberar a gente, que iam fazer isso, que iam fazer aquilo, e antes de sair do supermercado lá em Itabuna chamado Itão, sempre que eu posso também eu falo o nome do supermercado, eles fizeram a gente entrar em uma salinha, e eu com 14 anos tive de ficar pelado na frente de 4 seguranças para provar que eu não tinha roubado nada. Né? Então, assim, a partir dali, eu percebi, desculpa embargar um pouco a voz aqui, porque toda vez que eu falo isso me emociona. E ali eu percebi que eu não era branco. Eu achava que eu era branco porque eu tinha parentes negros, né, pretos, né, com um tom de pele mais escuro, mais retinto, como a gente fala, e eu achava que eu era uma pessoa branca com um tom de pele um pouco mais escuro. E aí eu percebi naquela situação ali, e em outras que eu passei a estudar e entender dali para frente, que eu não era um branco com um tom de pele mais escura. Eu era pardo, então fazia parte do tronco étnico que sofre racismo, que sofre preconceito. O Ferrez tem uma referência que eu gosto muito, Rovai, em relação a gente que é pardo, né? Que a gente seria o preto passável. É aquele preto que é abordado menos pela polícia, mas é abordado também. É aquele que é menos apontado como criminoso em relação aos pretos, mas é apontado também. Só que a gente ainda tem alguns privilégios, digamos assim, porque tem um tom de pele um pouco mais claro, né? Que a população mais retinta. E só para concluir a minha fala em relação ao Dino aqui, né? Que é a questão que muita gente está comentando. Ontem eu vi vários veículos do nosso campo, tanto como eu disse, impresso, digital, visual, questionando a falta de representatividade. E aqui, Dri Rovai, eu vou até falar isso para a audiência também, entra um ponto importante. Tem 2 livros que eu recomendo muito para quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão de luta antirracista, de entendimento do movimento negro no Brasil, que é bem simples, tá? O Racismo Estrutural, do ministro Silvio Almeida, e um pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Por quê? Eu estou até vendo alguns comentários aqui no chat de algumas pessoas questionando, e a maioria é branca, inclusive, e é por isso que é importante eu trazer essas recomendações. Por quê? A Djamila Ribeiro, no livro dela, por exemplo, ela questiona o que é que você está fazendo como um indivíduo que se identifica como alguém que está promovendo a luta antirracista. Você está só emitindo, por exemplo, ali uma nota de repúdio, né, um stories no Instagram para questionar, ou você realmente está atuando para impedir isso? Por que eu estou falando essa informação? Porque ontem um dos veículos que eu vi fazendo crítica à indicação do Flávio Dino, que é um veículo privado de esquerda, ou seja, você, Dri, Rovai e eu, a gente pode escolher quem pode fazer parte da nossa equipe, sem fazer acordo com ninguém, porque nossos veículos são veículos privados. Na minha mídia, por exemplo, todo mundo é preto, né? Mas a gente vai ter, em algum momento, pessoas que não são pretas. Mas na minha mídia aqui, todo mundo é preto e pardo. O meu veículo, a Folha Democrata, e o canal Historiador. Então, todo mundo que faz parte da equipe, tanto on quanto off, é preto e pardo. E aí eu vi o veículo questionando que não tem representatividade. E aí, quando você vai lá, por exemplo, no veículo, você tem lá, sei lá, entre 14, 15, 20 pessoas que fazem parte da equipe, você tem 2, 3 mulheres e só tem 2 pessoas pretas. Então, aí eu volto a falar do que a Djamila Ribeiro está falando. O que é que você está fazendo para combater o racismo? É realmente só ir para a internet e falar que é um absurdo não ter representatividade? Porque eu também acho um absurdo não ter representatividade. Mas comparar, por exemplo, como eu vi algumas pessoas ontem comparando o Flávio Dino ao ACM Neto, é uma vergonha. O ACM Neto, que pegou um bronze para parecer preto, ele é filho de pai e mãe branca. Ele não é negro, não, tá? Ele não é lido como negro socialmente, ele não tem uma ascendência negra, ele é branco. Então, assim, é um pouco de falta de noção do nosso campo. E para quem é branco, que quer somar na luta antirracista, inclusive está convidada, Vudrica, eu vejo que você é engajada também, que está somando com a gente na luta antirracista, partir para o letramento, gente, e ter um pouco de noção, porque no Dia da Consciência Negra, eu vi vários canais, inclusive, que a equipe é praticamente toda branca, alguns, inclusive, não tem nem representantes negros, mas no Dia da Consciência Negra estava lá um programa especial só com gente negra. E aí, vir falar de representatividade, não é que eles não possam falar, a gente tem que cobrar mesmo representatividade. Mas sabe aquele negócio que a gente fala de Simon Coldry, que a gente fala assim,
pô, irmão, você não acha que você está passando um pouco do ponto aí, não? Eu acho que faltou um pouco de noção em alguns veículos na segunda-feira, em especial. Não porque não deveria criticar a falta de representatividade, mas veículos, por exemplo, que a maioria absoluta da equipe é branca e masculina, reclamando da falta de representatividade. Lembrem, no governo, o governo precisa fazer algumas concessões, ó, Vaidri. O governo precisa fazer acordo com a oposição, acordo com a situação. Na empresa privada, não. Você escolhe. Então, se você puder escolher colocar toda a equipe preta, botar toda a equipe feminina, você bota só 2, 3 pessoas pretas ou femininas e reclama que o governo não tem representatividade, para mim só é uma hipocrisia e um recadinho, às vezes, para agradar a própria audiência. Então, respeite com as pautas, em específico identitárias, porque existe um preconceito muito grande com pautas identitárias, justamente por conta dessa leitura muito superficial. E também eu vi jornalista da mídia dita tradicional aí querendo agora para falar mal do governo, para falar mal do Lula, se aproveitar dessa cobrança que foi, né? Eu também, eu queria uma mulher, principalmente uma mulher negra, porque foi uma vaga de uma mulher, mas é isso, né? Não é o governo ali tem que negociar tudo. A indicação do Dino, apesar de, é uma ótima indicação, um cara que tem compromisso. Dos vários o menor, né, Adri? Porque não foi uma mulher negra, mas foi um homem que... Exato, que tem história. Etnicamente falando, é entendido como membro do tronco étnico dos pretos e pardos. E não é, por exemplo, um apresentador do Jornal da Grande Mídia que vai embranquecer o Flávio Dino, tá? Não é eles que vão embranquecer o Dino, como também ninguém vai me embranquecer, como ninguém vai te empretecer por você ser branca também. Não é o comentário que a mídia hegemônica faz sobre o Dino, mas eu acho que tudo isso é basicamente para tentar desqualificar o Dino, porque ele realmente é extremamente qualificado. Exato. E tentaram, né, Carlito? Você acompanhou todas essas matérias do Estadão. Aliás, a gente não conversou sobre isso também. O Estadão tentou, de todas as formas, afastar, né, o Dino do Supremo Tribunal Federal com aquelas matérias que criaram um factoide da tal dama do tráfico, né? Quando tivesse algum problema, ele recebeu uma mulher de um preso dentro do ministério, que não foi o caso, não foi ele que recebeu. Mas tentaram, né, de todo custo, impedir. O Estadão chegou a soltar uma matéria dizendo que a indicação do Dino tinha subido no telhado por conta desse escândalo. Deu errado, viu, Estadão? Não deu certo, né? Olha só, deixa eu... Eu acho que eu vi gente falando, Dino é caboclo. Eu acho que ele é descendente, tem alguma descendente indígena. Teria que ver. Eu vou até pedir para perguntar. Deixa eu ler aqui os comentários, aí já vou liberar o Carlito, que ele tem cheio de vídeos lá no canal dele também. Tem 2 canais. Né? 16 horas também ao vivo hoje. Então, bora lá. Carlos Carvalho, Dri, a juíza lavajatista fez o que Gabriela Hard fez com o Lula. Se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Vamos começar de novo. É verdade, virou até camiseta da Michelle, essa fala da Gabriela Hart. O Fábio Potter diz, agora descobri porque sofro tanto, Carlito. Já fiz 60 e os amigos da mesma faixa de idade são todos bolsonaristas. E a maioria está no Facebook, por isso que é importante a revista Fórum estar lá também. Porque a maioria, o público do Facebook é de 35 a 60 anos. A maioria. E é lá que o bolsonarismo cresceu muito também. A Fátima Nóbrega diz, Dino é terrivelmente representativo do povo brasileiro e terrivelmente capacitado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E terrivelmente evangélico, que eles também esqueceram isso, né? Ele é católico, não é? Eu acho que ele é evangélico, não? Mas ele sabe muito da Bíblia, porque ele vive citando. O Breno Chaves diz, sou pardo. Joaquim Barbosa negro ferrou o Lula e a esquerda. E o Júlio Nunes, cresci ouvindo que canário novo é pardo, Piauí aqui. Eu queria uma mulher negra progressista, né? Todo mundo queria uma mulher negra progressista, né? Isso é um absurdo também, Rovai. Obrigado por comentar. Esse negócio do Joaquim Barbosa é outro racismo que o Joaquim Barbosa é vítima. Porque o Moro não é negro.
O Dallagnol não é negro. Então, o Gilmar Mendes não é negro, o Barroso não é negro, o Fux não é negro, por exemplo. Não vamos, quer dizer, transformar. Não é porque ele é negro que ele fez isso. É assim, quer dizer que tanto homens negros, mulheres negras, homens brancos podem tomar decisões contraditórias e podem ser reacionários, podem ser progressistas, podem ser qualquer coisa. Você tem que escolher, e por incrível que pareça, o Fachin foi escolhido porque era um progressista, homem branco progressista, indicado pelo Xixo, pelo MST, por todo mundo. Olha o que ele virou, né, durante todo o período da Lava Jato. Então não é o Janot era progressista. O Janot tinha o apoio do Eugênio Aragão para ser procurador-geral. E olha o que ele fez. Então, assim, o Joaquim Barbosa também, se não me engano, foi indicado pelo Frei Beto. Também fez como os outros. Não é salvaguarda. Mas ninguém associa a cor. E outra coisa, Rovai, né? o Joaquim Barbosa Esse cara branco fez isso porque é branco. Desculpa. E outra coisa, o que o Joaquim Barbosa fez depois que deixou a corte, que ninguém lembra, ele foi contra o impeachment da Dilma, deixando claro que o que estava acontecendo com a Dilma era um golpe. Ele votou em favor do Haddad e fez inclusive um voto público no Haddad. Em 2022, a mesma coisa em relação ao presidente Lula, entendeu? Então, assim, vamos parar de... Até alguém comentou aqui no chat, né? Vamos parar de usar o Joaquim Barbosa como exemplo, porque a Suprema Corte é formada por maioria branca e as pessoas esquecem, por exemplo, que o Gilmar Mendes impediu a posse do Lula como ministro da Casa Civil. As pessoas esquecem, por exemplo, que o Lewandowski emitiu uma decisão favorável ao Lula para dar entrevista, que foi derrubada depois e o Supremo se juntou ali. As pessoas esquecem que a Rosa Weber, branca, poderia ter tomado uma atitude em 2018 que poderia permitir que o Lula concorresse à eleição em 2018 e não tomou a atitude. Então, a gente não está falando... A questão da cor que a gente está falando é para ter representatividade. E aqui é um ponto importante, por quê? Porque a própria ministra Rosa Weber teve uma fala extremamente importante alguns meses atrás, quando ela falou sobre a questão da alteração do artigo 28 da Lei de Drogas. Ela disse que depois que ela passou a fazer parte do CNJ e visitar os presídios do Brasil, ela passou a ver com os olhos dela coisas que ela só conhecia da parte teórica. Por exemplo, a questão dos presídios brasileiros está cheio de jovens pretos, pardos e periféricos que foram presos por portar pequenas quantidades de drogas, por exemplo. Então não adianta também ter uma pessoa preta ou parda no STF que não entenda essa questão da representatividade. Este é o ponto. Por isso que a figura do Dino é importante nessa discussão. Porque a questão de encarceramento massivo da população preta e parda, da violência que acontece contra as mulheres negras, tudo isso você precisa ter representatividade, a pessoa precisa ter vivência para saber. E vai ter algum momento que a sociedade como um todo vai estar evoluída para a gente ter representatividade do jeito que a gente quer em todos os lugares. Só que a gente não pode, evidentemente, deixar de cobrar esta representatividade e também não pode ficar avacalhando, comprando narrativa de veículo tradicional que, geralmente, como o próprio Estadão ali, é controlado por uma elite masculina e branca. Muito bem, Carlito Neto, meu amigo querido. Muito bem. Vamos nessa. Carlito. Valeu, Carlito. Boa sorte à Folha Democrata, ao canal Historiador. Obrigado. Inscrevam-se nesses dois canais e tenham sempre, todos os dias, o Carlito por lá. Não é isso, Carlito? Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri. Eu queria deixar aqui minha solidariedade ao vivo ao nosso amigo Clayson, que também está sendo vítima ali de assédio do senador Cleitinho, né? O senador Cleitinho também está processando o Clayson. Removeu um vídeo do canal dele e eu estou sendo processado pelo deputado federal Abílio Brunini, mas vocês não vão calar o nosso trabalho porque não tem crime nenhum cometido, tá bom? Brunini grande abraço, que foi de pijama, né, para a Câmara. O cara do pijama, o cara do pijama. Ele tem de guardar dinheiro para pagar as custas do processo, né? Porque o que ele está fazendo é litigância de má fé, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, não. Beleza, Carlito. Obrigada, Carlito. Um beijo.